Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Esse é um vídeo especial aqui para o sábado, né, que a gente geralmente não faz vídeo no sábado, mas estamos fazendo esse vídeo extra aqui para falar desse caso que aconteceu entre o Randolfo Rodrigues, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, né, e um youtuber chamado Wilker Leão, né? Então isso aconteceu ontem e saiu em todos os jornais, em toda a mídia aqui, essa pendenga ali entre os dois. E a gente vai comentar um pouco isso aqui hoje e falar também, aproveitar esse tema para falar um pouquinho sobre a questão da polêmica, né? Então se essa coisa de criar polêmica, né, vale tudo na criação de polêmicas, ou se tem algum limite, né, que a gente possa ponderar a esse respeito. E também falar um pouquinho sobre a questão do assédio, né, porque esse foi o tema ali da discussão entre os dois, tá? Então, a questão foi a seguinte, né? Esse youtuber, né, o tal Wilker Leão, chegou para o Randolph e perguntou: senador, você tem aqui um projeto de lei que você está aí sugerindo para poder criar um crime de assédio, ele fala assédio político, né? Ele usa a expressão assédio político. E aí depois eu fui pesquisar e na verdade não é assédio político, é assédio ideológico o termo, tá? Mas enfim, aí o Randolfo diz: não fui eu, porque realmente não foi ele, né? Ele não criou nenhum tipo de crime, nenhum tipo de projeto de um crime de assédio político, né? O nome é assédio ideológico. E aí houve uma discussão entre os dois ali, o cara insistiu, e aí o Randolph pegou o celular da mão dele e levou embora, entregou para segurança e tal, e depois devolveram para ele e tal. Ele ainda teve umas discussões com outras pessoas lá e quebraram o relógio dele, parece, ali na hora né, os seguranças foram, né, enfim, em cima dele, e aconteceu esse problema todo. E aí a questão que fica né, essa coisa de criar polêmica, né, de cobrar das pessoas, alguns dos políticos especialmente, até que ponto isso realmente tem, né, vale tudo, você pode fazer qualquer coisa, enfim, você pode meter o celular na cara da pessoa, você pode ali gritar palavrões, xingar a pessoa. Teve gente que fez isso, né? O cara fez isso outro dia com o advogado do Lula no banheiro de um, sei lá, de um aeroporto ou um lugar do tipo. Enfim, começou a ofender e tal, com o celular na mão, e está aí respondendo agora por isso, né? E a gente tem também que ponderar se essa coisa de cobrar dessa maneira, pegar o celular em cima, porque fazer perguntas é legítimo, né? Com certeza é legítimo, inclusive perguntas polêmicas, né? Agora, o limite extremo disso é a destruição do Congresso, o que aconteceu lá, né? Tem gente que não se satisfaz com uma resposta e aí vai e destrói tudo, né? Então, enfim, e a gente, ao mesmo tempo, tem o outro lado da questão, né? Que realmente as perguntas têm que ser feitas, né? Algumas perguntas têm que ser feitas. O problema, a missão, né? É que muitas dessas pessoas que vão fazer perguntas, né, para os políticos estão muito mais interessadas em aparecer, em fazer uma polêmica vazia e, ao mesmo tempo, ganhar likes com isso, ou até um capital político ali, porque algumas dessas pessoas viram, né, deputados, viram senadores, do que propriamente gerar algum tipo de discussão útil, né, e enriquecedora para a sociedade, né? E cá entre nós, me parece, antes de discutir o restante das questões, já me parece ser o caso desse Wilker Leão, tá? Porque ele ficou famoso no dia que ele chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, né? Ele ficou famoso porque o Bolsonaro ficou pé da vida com ele lá, pegou o celular da mão dele também, e enfim, aí houve toda uma questão lá, os seguranças foram atrás do cara e tal, enfim, ele chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. A gente já fez vídeos aqui sobre isso, né? Eu não concordo com essa expressão centrão, para mim isso não existe. Mas quando você olha realmente ali quem são esses tais, né, deputados do tal centrão, eles são todos de direita, né? É a direita que perde a eleição e fica ali tentando ganhar cargo, tentando pedir cargo, né, esmolar, né, cargos para poder dar voto na Câmara, né, mesmo que discorde. Porém, essa frase dele tem algum sentido, essa expressão, né, tchutchuca do Centrão, porque de fato Bolsonaro é isso mesmo, sempre foi, né, uma tchutchuca desses políticos aí que são os fisiologistas do Congresso, tipo Arthur Lira e outros aí que estão ali
porque no fundo é isso, né? Ele disse que ia romper com o toma lá da cá, papo furado, né? Ele criou o orçamento secreto e nunca houve tanto dinheiro na mão dos deputados aí pela via de uma lógica ali secreta, sem transparência, sem investigação, enfim, né? E então, quer dizer, o Bolsonaro é de fato uma tchutchuca do Centrão, né? Foi, né? De fato. Para além do fato de que ele mesmo, Bolsonaro, já admitiu que é do Centrão. Eu sou do Centrão, eu fui do PP, que é um partido que é do Centrão, etc. Então, enfim. E aí a grande questão envolvendo esse tal Wilker Leão é a seguinte: logo depois de denunciar, né, esse caráter de tchutchuca do Centrão do Bolsonaro, ele se filia ao MBL. E o MBL não é outra coisa senão um centrão da política. Né, entre aspas, aí, esse centrão sempre entre aspas, porque é a direita, né? É a direita que não ganha eleição e fica ali, no máximo ganha para deputado, né, ou senador, e fica ali tendo que compor para poder ganhar as verbas públicas que são destinadas aos deputados, enfim, e ao mesmo tempo vendem o voto para poder ganhar cargos, enfim, né? Esse aqui é o tal centrão. E o MBL é isso, né? Kim Kataguiri, o tal do Holiday, enfim, essas figuras que estão aí, quando você vai ver os partidos deles, são partidos do tal centrão, entendeu? Então, como é que o tal Wilker Leão critica o Bolsonaro por ser uma tchutchuca do centrão, quer dizer, um subserviente, né? Essa expressão tchutchuca eu escrevi também sobre isso no Facebook, tem esse caráter de subserviência. E ele vai e se filia a um campo porque o pessoal do MBL estava lá de braço dado com o Eduardo Cunha, na época do golpe contra Dilma, Eduardo Cunha que foi preso depois, né? Enfim. Então, assim, esse Wilker Leão, para mim, é uma conversa fiada, né? Para a gente usar um termo popular aqui, é uma conversinha fiada, que está ali muito mais para ganhar like, né? Eu fui ver lá, ele deu uma resposta no YouTube, né? Ele publicou um vídeo falando sobre o caso, mostrando as imagens e tal, e dizendo, não, eu nem sabia se tinha sido ele, não, vou pesquisar melhor. Quer dizer, né, o cara vai fazer uma pergunta para o senador sem pesquisar antes, e aí depois ainda quer insistir, o cara está insistindo numa coisa que ele não pesquisou, e depois ainda quer justificar isso, dizendo, não, eu vou pesquisar melhor e tal. Então, enfim, né, nitidamente é um aventureiro que está ali querendo ganhar likes, né, querendo ganhar a curtição ali, as curtidas, né, do YouTube, enfim, né, visualizações e outras coisas mais. Bom, para além disso, né, ou independente disso, a gente pode levantar aqui essa questão. As polêmicas valem sempre, né? Porque essa questão de levantar polêmica é sempre, né, é um dos temas mais importantes aí das últimas décadas, né? Inclusive lembramos aqui o Abu Janra, né? O Antônio Abu Janra, que tinha aquele programa Provocações, que é isso, a provocação é a tentativa de criar uma polêmica, de gerar uma polêmica para estabelecer ali algum impasse, ou então algum tipo de deslocamento ali reflexivo ou crítico que leve as pessoas a pensarem melhor naquela questão. Né? Então, isso é uma espécie, o Anthony Giddens, né, grande filósofo, ele tem vários trabalhos falando sobre um conceito de reflexividade, que seria uma espécie de característica, até nem separei o livro dele aqui, mas lembrei disso agora, quer dizer, que é um pouco essa questão, né, da modernidade, da pós-modernidade, de estar sempre o tempo todo reflexionando as coisas, né? E no trato das pessoas públicas, especialmente no que diz respeito aos políticos de partidos, isso fica muito evidente, porque a população se sente, né, na obrigação de cobrar as promessas feitas em campanha e a própria função, né, as próprias ações que se espera de um político quando ele entra ali naquele jogo, né? Então, enfim, e ao mesmo tempo tem essa questão dos celulares, né? Eu tenho um livro aqui que eu já mostro para vocês, muito interessante, que eu li há alguns anos, chamado Cultura da Convergência, tá? Do Jenkins, né? Henry Jenkins. E ele fala dessa nova onda dos celulares e ao mesmo tempo de como que isso cria uma interconexão aí entre os aparelhos e a rede, né? E a vida das pessoas, a vida da gente, né? De maneira geral, e realmente isso está cada vez mais amplo. Agora, isso gera um novo campo de discussão sobre as fronteiras entre o público e o privado, né? E essa é uma polêmica criada por esse
aspecto da nossa época, né? Porque essa questão envolvendo o Randolph e o Wilker Leão diz respeito também ali a essa questão do celular, porque o celular, né, ele tirou o celular da mão do Wilker. Por quê? Porque ele estava ali, né, com o celular na cara do Randolph, filmando, ao mesmo tempo nem inquirindo um negócio que no fundo ele nem sabia o que era, né? E aí o Randolph ficou incomodado com ele ali, tirou o celular da mão. Algumas pessoas criticaram o Randolph por isso, e de fato, um certo exagero dele fazer isso, né? Enfim, agora, ao mesmo tempo, né, se trata de um aventureiro. Então a gente fica sempre aqui, né, nessa gangorra aí, pensando nesses dois lados da questão. E aí tem esse lance do celular, quer dizer, né, a criação de polêmicas utilizando o celular, a imagem pública de uma pessoa, né, isso é válido sempre, né, ou isso tem que ser coibido em alguma medida para que os excessos não sejam cometidos, porque já aconteceram excessos aí também nesse sentido, né? Você às vezes grava uma coisa que a pessoa não quer que você grave e, enfim, e você depois expõe a pessoa publicamente. Então isso e existem vários artigos na lei que protegem as pessoas de exposição pública sem o consentimento, né? Isso também é importante, e eu falo com propriedade sobre isso, porque eu estou sofrendo isso na minha vida nos últimos anos, né? Exposição da minha vida privada aqui por bandidos, e enfim, e essas pessoas não conhecem limites, então fica difícil saber, né? Ou melhor, fica difícil saber não, né? Fica difícil às vezes definir essa questão, essa é a palavra que vale aqui para esse momento, em relação a certas situações que acontecem, né? Então você pegar o celular, filmar e fazer uma pergunta para um político é legítimo, né? Tudo isso é legítimo. Agora, aí entra a questão do projeto defendido pelo Randolph, porque essas coisas também estão conectadas, né? O projeto do Randolph tem conexão com essa situação que ocorreu ali entre os dois, né? Por quê? O projeto chama-se, na verdade, assédio ideológico. E a explicação eu fui pegar na revista Oeste, aqui vou deixar o link para vocês aqui embaixo, tá? A explicação do projeto Randolph é a seguinte: isso acontece, né, ou seja, o assédio ideológico, quando alguém assedia outra pessoa publicamente, de forma violenta ou humilhante, por inconformismo político, partidário ou ideológico, né? Então, eu repito, eu estou sofrendo isso na minha vida nos últimos anos, tá? Não só isso, outras coisas também, mas então eu entendo perfeitamente aí, às vezes, né, uma reação como essa do Randolph, porque tem hora que, né, e o que está acontecendo comigo é muito pior do que o que aconteceu com ele, mas enfim, né? Então, o fato é que a explicação é essa, né? Quando alguém assedia outra pessoa publicamente, de forma violenta ou humilhante, por inconformismo político, partidário ou ideológico. E aí tem uma pena de detenção de 1 a 4 anos mais multa, né? O Randolph cita, né, nessa matéria, né, o Randolph foi entrevistado e ele cita um estudo chamado Violência Política e Eleitoral no Brasil, desculpa, que mapeou 523 casos de violência política e eleitoral no Brasil, né, nos últimos anos aí. E o mais evidente, o mais grave de todos foi justamente essa destruição lá do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto pelos bolsominions, né, completamente retardados que, né, extrapolaram todos os limites, justamente dessa ânsia de cobrar dos políticos, que chega no limite, que generaliza tudo é uma bosta, ninguém presta, todo mundo é corrupto, vamos destruir tudo, né? Ou seja, é uma polêmica vazia, porque não gera nenhum tipo de proposta, né? Nada propositivo de fato, né? E aí a gente chega, né, nessa questão, né? Quer dizer, provocar, estou olhando aqui a sequência que eu criei, né? Provocar debate, discussões, né? Qual é o limite disso? Porque a gente vê isso em vários casos, né? Vários campos humanos. Então a gente vê isso, por exemplo, na arte. A arte faz muito isso, criar polêmicas, né? O artista produz uma obra com o objetivo de criar polêmica, né? Por exemplo, o Porta dos Fundos, né? Quando eles fazem aqueles especiais de Natal, colocando um Cristo, né, às vezes maconheiro, ou então gay, ou enfim, coisa do tipo, eles estão ali tentando criticar, estão tentando criar uma polêmica
que gere um debate para poder ponderar certos excessos aí dos discursos mais tradicionais. Quando isso é feito dessa maneira, sem atacar a vida privada de ninguém, sem atacar, né, os espaços do outro, né, isso é válido, porque é um filme, não está ali, né, usando a imagem de ninguém de maneira inapropriada, então, enfim, né, tudo isso é muito válido. Então, isso faz parte dessa criação de polêmicas que a arte está o tempo todo exercitando, né, de maneira sistemática, né. Eu li um romance, está até aqui o romance, aqui atrás, né, eu vou até pegar para vocês aqui para mostrar, que é esse... Na verdade, não é nem um romance, é um texto de teatro, né, do Vladimir Sorokin, que é o Dostoiévski Trip, que é uma história bem polêmica, que ele cria ali uma história onde algumas pessoas se encontram para poder usar drogas, e essa droga é a literatura. E aí, de certa forma, em certo momento, eles acabam ficando doidões de Dostoiévski, né? E aí os personagens, eles acabam incorporando alguns personagens do Dostoiévski e exercitando ali o drama, né? Um drama misturado ali, as próprias vidas misturadas com, né, os personagens, com características dos personagens. Então, uma história bem polêmica que levanta aí algumas questões interessantes, tá? Então, isso é muito comum, né? A gente está, né? A arte, o tempo todo a arte faz isso, né? E, bom, a gente falou da arte, né? E aí, uma outra forma de criar polêmica também é a entrevista, né? E, enfim, foi isso que o Wilker Leão tentou fazer ali com o Randolph, de maneira muito atabalhoada e pobre, né? Porque não pesquisou, porque não fez uma pesquisa, né, bacana, estava ali muito mais para poder ganhar like, né? Mas a entrevista é uma forma de criar polêmica. Então, você é o entrevistador, você está recebendo o entrevistado, né? E aí você tem ali um conjunto de perguntas que você planejou e outras que surgem ali no desenrolar da conversa, e você solta algumas faíscas de vez em quando para poder provocar e gerar algum tipo de resposta, né? Claro que isso também tem que ser feito, né, com muito bom senso, com muita ponderação, muito respeito, sem perder ali a criatividade, mas, né, tentando fazer ali uma conexão da criatividade com o respeito, senão vira, né, uma coisa invasiva, pobre, né, feia realmente e recriminável, né? Tem gente que não respeita esses limites, porque não consegue entender a diferença entre a fronteira entre a fofoca, a intriga, né, o baixo nível e a entrevista, né? Esse pessoal de psicanálise, por exemplo, é muito assim, né? Quando você vai ler de fato os textos, né, teóricos que eles seguem, eles têm uma ideia da entrevista como algo que é assim, baseado numa posição soberba e radicalmente unilateral, né? Quem faz a pergunta é o analista, só ele detém ali não sei o que, blá blá blá. Quer dizer, e aí fica uma coisa monolítica, pobre, né, e estúpida no limite, né? Então por isso que eu já me afastei disso há muito tempo, só não consigo me afastar deles, né, que eles não ficam me perturbando aí. Mas enfim, disso eu já me afastei há muito tempo, porque o meu barato é outro, é respeitar o espaço alheio, respeitar o espaço do outro, né? E criar polêmicas construtivas e que não gerem constrangimento para ninguém, não gerem violência, enfim, que é só isso que parte dessa gentalha cria, né? O próprio Wilker Leão, né, de certa forma, o tipo invasivo, exagerado dele acaba gerando violência, porque é isso, né? Você não faz a pergunta com respeito e com uma pesquisa bem rigorosa e bem fundamentada, você gera o quê? Você acaba gerando raiva nas pessoas, acaba gerando incômodo ali, e isso gera problema, né? Enfim, então o limite é esse, né? E aí entra essa questão do que o Randolph levanta, do assédio ideológico, né? Vale a pena finalizar falando disso. Sim, só uma última coisa antes de falar do assédio ideológico, vale dizer, né, que os conceitos de polêmica, os significados, né, de polêmica, são justamente controvérsia, disputa e torneio. Então a polêmica, ela é um degrau ali depois da conversa, né? Ela não é meramente uma conversa, ela é assim, você tem que instigar o outro a responder uma coisa que você quer e que é às vezes problemática, né? E aí fica sempre esse senão aqui de não invadir a vida privada dos outros, de respeitar o espaço alheio, porque tudo isso é muito tênue, né?
cada vez mais tênue, porque a fronteira entre o público e o privado também é muito tênue, né? Está cada vez mais tênue, vamos falar disso também aqui. E aí essa coisa de controvérsia e tal, disputa, né? Isso me lembra uma dinâmica de grupo que eu fiz uma vez para o Credit Card, né? Cartão de crédito, e que inclusive eu passei na dinâmica e tal, que eles colocavam pessoas para poder debater, né? Então botava os dois assim juntos, né? Para debater, polemizar e dizer, ó, você é a favor dos homossexuais, você é contra. Agora inverte, você é contra, você é a favor. Entendeu? Então, quer dizer, você tinha que defender uma posição às vezes muito polêmica, né? Enfim, então isso é uma geração de polêmica, né? E isso lembra também, deixo aqui a dica para vocês, um grande filme do Denzel Washington chamado Os Grandes Debatedores, ou O Grande Debate, né? Ele tem essas duas traduções, com o próprio Denzel Washington, Forest Whitaker, dois grandes atores aí, e conta a história de uma universidade de negros, né, dos Estados Unidos, ali na primeira metade do século XX, que ia disputar torneios de debates com outras universidades brancas, né? E eles iam ganhando várias lá e ficaram famosos por isso e foram, né, através desse exercício da polêmica construtiva, foram gerando mudanças ali na perspectiva sobre os negros nos Estados Unidos. Então, O Grande Debate, Os Grandes Debatedores, é um ótimo filme que fala sobre essa questão da polêmica, tá? E a gente finaliza pensando nessa questão do assédio ideológico, né? Que o Randolph, o assédio ideológico, que o Randolph pondera aqui. Ele diz: isso acontece quando alguém assedia outra pessoa publicamente de forma violenta ou humilhante por inconformismo político, partidário ou ideológico. E quando a gente vai ver o significado da palavra assédio, está aqui, né, dicionário, tá? Tem duas palavrinhas muito interessantes aqui, como significados da palavra assédio, que eu acho que explicam bem isso, tá? A palavra insistência, então está aqui o primeiro significado, insistência em aproximar-se de alguém, e a segunda é cerco militar, né? E aí tem o sentido do assédio sexual, que é a tentativa de forçar um relacionamento sexual, geralmente usando a posição hierárquica como forma de pressão, né? E no fundo, essa coisa de tentar forçar um relacionamento é um tipo de insistência também, né? Então essas duas palavras, insistência e cerco, né? Cercar a pessoa, insistir, isso é o assédio, né? E por que é importante fazer essa distinção? Porque muitas vezes se confunde, né? Tem muita gente que confunde às vezes uma cantada, às vezes mal feita por alguém, né, como assédio. Às vezes o cara falou uma bobagem ali porque tem vários tipos de, por exemplo, né, quando você vai azarar uma mulher, tem vários tipos de mulheres. Tem aquela mulher que gosta de uma cantada mais picante, tem outras que gostam de uma cantada mais sutil. Então aí você às vezes não desenhou bem a questão, vai falar uma bobagem, tem uma que adora, a outra odeia, né? E tem uns apressados aí meio retardados que já taxam logo de não, é assédio e tal, entendeu? E é esse mundo meio tosco que a gente também está vivendo aí, que qualquer coisa é problema, né? Enfim, foram chamar o cara de machista escroto lá porque ele queria conhecer as prostitutas da Suécia, quer dizer, entendeu? Isso é coisa de retardado, né? E esses excessos a gente vê direto aí em certos grupos politicamente corretos aí que gostam de perturbar a vida dos outros. E aí acontece isso, né? Quer dizer, então a ideia de assédio, ela é baseada numa então se você falou uma bobagem, né, para uma mulher, a mulher se incomodou e disse, ó, não gostei, não quero saber disso e tal, né? Eu estou falando isso porque geralmente quem fala bobagem é o homem, né? Pode acontecer até o contrário, mas é mais difícil, né? E, enfim, e aí a mulher diz, não gostei, não estou afim, isso aí, ó, isso é desrespeitoso, né? Sai de perto de mim. E o cara entende, não, pô, tudo bem e tal, desculpa, e sai. Não se configura nitidamente um assédio porque ele não insistiu e não cercou, né? Agora, quando há insistência, quando há cerco, você aí tem o assédio, né? E existe inclusive o crime de assédio moral, que é seríssimo aí também, gera um monte de problema, porque muita gente usa, né, um degrau hierárquico ali mais elevado para poder humilhar os outros, para poder, né, enfim. Isso tanto em relação a emprego, por exemplo, né, no trabalho acontece isso direto, o sujeito é patrão, o outro é empregado, ele gosta de humilhar a pessoa que ali que está servindo ele, que é um funcionário, porque o cara depende dele financeiramente. E tem os ricos retardados também, né, que gostam de perseguir pessoas, gostam de
atacar a vida privada dos outros porque tem dinheiro, né, e gostam de se divertir enchendo o saco dos outros. Também tem isso, né? Então isso gera também exemplos aí de assédio, né, assédio moral, né, assédio à vida privada dos outros, são, né, uma quantidade gigantesca de exemplos aí. Então essa ponderação do Randolph, essa proposta do Randolph é muito bem-vinda, né? Agora, evidentemente que ela esbarra também ali num certo limite, porque, né, às vezes, se você também não faz nenhum tipo de ponderação, nenhum tipo de pergunta, né, o debate público não ganha com isso, só perde, né? Então é sempre preciso ponderar ali. A gente tem o vídeo hoje foi justamente para isso, pegar essa questão do Wilker Leão e mostrar a contradição dele, né, que é um sujeito que cobrava do Bolsonaro lá, né, ser tchutchuca do Centrão, depois se vincula a um grupo do Centrão. Então, quer dizer, né, é um criador de polêmicas vazias, é um sujeito que está ali só para ganhar like, né? Mas tem criadores de polêmica fantásticos, como o próprio Antônio Abujamra, aqui que a gente citou, né? E o tempo aqui, enfim, que era um grande polemista, né? E polemistas tem vários, né? E muitas vezes o cara pode ser um grande polemista sem precisar nem fazer perguntas. Ele pode ser um polemista da crônica, um polemista do conto, um polemista do romance, um polemista... Enfim, Nelson Rodrigues era um grande polemista, né, do teatro, da crônica esportiva, né, enfim, e não atacava ninguém diretamente ali, fazia os textos, né, e produzia polêmicas enriquecedoras, né. E aí, para finalizar, deixo aqui as dicas de hoje, tá? Essa dica aqui, que é o Cyberpunk, do Julian Assange, já falei desse livro, no qual ele discute essa questão aí também, né, dos hackeamentos, enfim, que é muito significativa porque a gente está vivendo no mundo recente e tem a ver com a questão dos celulares, tem a ver com, né, tem a ver com essa coisa da fronteira cada vez mais tênue e problemática entre o público e o privado. E isso está muito bem desenhado também aqui nesse livro do Gilberto Dupas, que é um pesquisador de São Paulo, Tensões Contemporâneas entre o Público e o Privado. Tá? Ele vai discutir esse tema aqui de maneira muito interessante nesse livro, tá? Que é da Paz e Terra, tá bom? E finalizo o vídeo de hoje com essa dica do Foucault, que é o História da Sexualidade número 1, A Vontade de Saber. Não exatamente para falar de sexualidade, porque, né, justamente porque não é um tema que interessa a gente aqui, que está mais preocupado com polêmicas enriquecedoras e não ficar enchendo o saco da vida privada dos outros. Mas uma questão que ele levanta aqui muito interessante, inclusive deixo a página aqui para vocês, na página 60, ele fala sobre a questão da confissão, né? E ele vai mostrando o quanto que a confissão, né, especialmente na virada da metade do século XX para cá, ela vai ganhando um caráter meio autoritário, né, meio de forçação. As pessoas praticamente se sentem forçadas a confessar a sua vida privada nos locais públicos, né? Isso é uma pressão discursiva, é isso que o Foucault está desenhando aqui, né? E é uma ponderação muito interessante dele, porque isso está aí, né, flutuando como uma questão importantíssima na nossa época, ao contrário de certos pensadores que ficam defendendo a fofoca como uma coisa bacana, quer dizer, né? Foucault é muito melhor do que eles. Então ele levanta essa questão aqui, né, a confissão como uma espécie de pressão. As pessoas se sentem obrigadas hoje a confessar a sua vida privada, sua vida íntima em público, e isso gera todo tipo de retardado, né? Desde aquele que, enfim, que expõe a sua vida privada, a sua vida íntima no limite. Tem gente que tira foto cagando e bota no Instagram, né? E tem gente que acha que pode invadir a privacidade dos outros e tirar foto da pessoa cagando e botar na internet, que esse é pior ainda. Porque esse faz as coisas sem as pessoas consentirem, né? Quer dizer, são bandidos da pior espécie. Então, bacana aqui a ponderação do Foucault, deixo aqui essa dica para vocês também hoje. Beleza, pessoal? Então é isso. Refletimos hoje aí essa questão, né, do Wilker Leão versus Randolph Rodrigues, e a questão da polêmica, do assédio ideológico e tudo mais. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e fui!